Bem-vindos, amantes do terror e do insólito, a mais uma história arrepiante do nosso canal. Se você gosta de enredos sombrios, cheios de mistérios que desafiam a lógica e gelam o sangue, então chegou ao lugar certo. Hoje, trazemos uma narrativa baseada em eventos que vão fazer você questionar o que é real e o que é apenas fruto da imaginação, ou será? Não esqueça de deixar seu like para apoiar o canal e se inscrever para não perder nenhuma história. Agora, prepare-se, ajuste o volume e ouça atentamente cada detalhe dessa jornada aterrorizante. Você está pronto para encarar o desconhecido? A história que você está prestes a ler é baseada em relatos reais colhidos nas sombras de Campinas. Os nomes foram alterados para proteger os envolvidos. Ainda me lembro do dia em que o vi pela primeira vez. Cabelos castanhos desalinhados caindo sobre olhos verdes intensos, concentrados na tela do computador durante a aula de algoritmos. Rubens Mendonça, herdeiro da família Mendonça, donos de Meia Campinas, mas que naquele momento era apenas um calouro de ciência da computação como eu. Eu, Ana Paula Oliveira, filha de Maria, enfermeira do posto de saúde do Jardim Eulina e de João, inspetor de alunos na escola estadual do bairro, jamais imaginaria que aquele rapaz de família rica olharia para mim. Mas o destino tem suas ironias. Dizem que os olhos são as janelas da alma. Os de Rubens eram dois lagos verdes e profundos, capazes de me afogar com um simples olhar. Foi assim desde o primeiro dia, naquela sala gelada do laboratório de programação da Unicamp, quando nossas mãos se tocaram por acidente ao alcançarmos o mesmo cabo USB. Desculpa, murmurei, sentindo o calor subir pelo meu rosto. Eu era tímida aos 18 anos, primeira da família a entrar numa universidade, carregando nas costas a responsabilidade de não decepcionar. A culpa é minha, respondeu ele, com aquele sorriso torto que eu viria a conhecer tão bem. Sou Rubens Mendonça. O sobrenome não me disse nada naquele momento. Para mim, ele era apenas um colega de turma, cabelos castanhos desalinhados caindo sobre a testa, óculos de leitura que só usava quando precisava enxergar códigos na tela. Não sabia ainda que os Mendonça eram praticamente realeza em Campinas, donos de empreendimentos que se estendiam por quarteirões inteiros. Nossa primeira conversa durou 3 horas. 3 horas em que esquecemos completamente o trabalho de estrutura de dados que deveríamos entregar. Falamos sobre sistemas operacionais, linguagens de programação, e descobrimos que ambos sonhávamos em criar algo que mudasse o mundo digital. Você é diferente das outras garotas, ele disse quando me acompanhou até o ponto de ônibus. Fiquei lisonjeada, sem perceber que talvez houvesse algo de diminutivo naquela comparação. A maioria só está aqui para pegar um diploma e sair. E isso seria um problema? Perguntei, genuinamente curiosa. Não, claro que não, riu ele. Só acho que desperdiçam o potencial. Você não. Dá para ver que pensa como nós pensamos. Nós. Os garotos. Os futuros programadores. Os herdeiros naturais do mundo tech. Mas eu estava encantada demais para notar o sutil posicionamento. Nosso primeiro beijo aconteceu 3 semanas depois, durante uma maratona de programação. Estávamos exaustos, alimentados apenas por café frio e salgadinhos industrializados, quando resolvemos nosso último bug às 4 da manhã. A sala estava quase vazia, apenas mais 2 equipes persistentes continuavam. Conseguimos, sussurrei, recostando-me na cadeira. Rubens olhou para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Você é brilhante, sabia? Tenho sorte de ter você como parceira. E então seus lábios estavam nos meus, suaves, com gosto de café e possibilidades infinitas. Tornamo-nos inseparáveis. Ana e Rubens. Rubens e Ana. Os colegas de curso nos chamavam de a dupla dinâmica, sempre juntos na biblioteca, nos projetos. Éramos competitivos, mas de forma saudável, desafiando um ao outro a melhorar constantemente. Você é quase tão boa quanto eu em algoritmos, dizia ele, quando eu resolvia um problema particularmente complexo. Quase. Uma palavra pequena, aparentemente inofensiva, que passava despercebida entre 1000 elogios. Conheci a família de Rubens 6 meses depois que começamos a namorar. A mansão dos Mendonça parecia a saída de um filme, com seus portões imponentes, jardins meticulosamente cuidados e uma piscina maior que o apartamento inteiro onde morava com meus pais. Então você é a famosa Ana Paula, disse Dona Marta, mãe de Rubens, olhando-me por cima dos óculos de grau de armação dourada. Seu vestido casual provavelmente custava mais que todos os móveis da minha sala. É um prazer conhecê-la, senhora Mendonça, respondi, estendendo a mão que ela apertou rapidamente, como se tocasse algo que pudesse quebrar. Rubinho sempre teve um gosto peculiar para companhias.
Seu sorriso não alcançava os olhos. Desde criança, sempre trouxe para casa os animaizinhos perdidos, os brinquedos quebrados que ninguém queria. Tem um coração enorme, meu filho. Engoli seco, sentindo o peso da comparação. Um animal perdido. Um brinquedo quebrado. Algo a ser consertado ou, pior, algo passageiro. Mãe, interrompeu Rubens, visivelmente desconfortável. Ana Paula é a melhor aluna do nosso curso. Depois de mim, claro, acrescentou com uma risada que deveria soar como brincadeira. Claro, querido. Dona Marta sorriu, agora genuinamente. Você sempre foi excepcional. Naquela noite, enquanto voltávamos para o campus no carro esportivo que Rubens havia ganhado de aniversário, comentei sobre a frieza de sua mãe. Ela só está te testando, garantiu-me ele, entrelaçando seus dedos nos meus. É assim com todos. Quando ela te conhecer melhor, vai te amar tanto quanto eu. Quando? Não sei. Como se fosse uma certeza que eu eventualmente conquistaria a aprovação de Dona Marta. Eu ainda acreditava nisso. Nossa primeira grande ideia surgiu no 3º ano da faculdade. Estávamos no pequeno apartamento que Rubens havia alugado próximo ao campus, pago por seus pais, claro, enquanto eu continuava no alojamento estudantil, discutindo as deficiências das plataformas de e-commerce existentes. O problema é a distribuição, argumentei, desenhando diagramas em um guardanapo. Pequenos produtores rurais têm produtos incríveis, mas não conseguem alcançar os consumidores nas cidades. E os consumidores querem produtos frescos, orgânicos, mas os intermediários encarecem tudo. Rubens observava meus rascunhos com aquele olhar intenso que reservava para problemas complexos de programação. Uma plataforma que elimine os intermediários. Exatamente. Conectando diretamente produtor e consumidor, com logística otimizada por algoritmos. Passamos a noite inteira desenvolvendo a ideia. Eu cuidava da arquitetura do sistema, ele da parte de negócios. Ana Hub Tecnologia, nossos nomes unidos, como nossos sonhos. Quando apresentamos o projeto na feira de empreendedorismo da universidade, fomos a sensação. 3 investidores anjo demonstraram interesse, mas o pai de Rubens interveio. Deixe que eu financie o começo, ofereceu o Sr. Mendonça, em uma rara demonstração de aprovação. Lembro-me da festa de comemoração, em um restaurante elegante no centro de Campinas. O Sr. Mendonça ergueu uma taça em nossa direção. Ao brilhante futuro do meu filho, disse ele, e a inspiradora parceria que vocês formam. Notei a ordem das palavras, mas o champanhe borbulhava em minha taça e no meu coração, e deixei passar. O noivado veio como uma surpresa, 2 meses após nossa formatura. A Ana Hub estava crescendo rapidamente, com uma pequena equipe trabalhando no escritório que alugamos no Centro Tecnológico de Campinas. Rubens me levou para um jantar no restaurante mais exclusivo da cidade, no último andar do edifício mais alto. A vista de Campinas à noite, pontilhada de luzes, parecia refletir as estrelas acima. Pensei muito sobre o futuro, disse ele, suas mãos segurando as minhas sobre a mesa de toalha branca. Sobre nós, nossa empresa, nossos sonhos. Quando ele se ajoelhou, o restaurante inteiro pareceu congelar. A caixinha de veludo azul abriu-se para revelar um anel com um diamante que refletia todas as luzes da cidade. Ana Paula Oliveira, você me faria o homem mais feliz do mundo aceitando ser minha esposa? As lágrimas embaçaram minha visão enquanto balbuciava sim, repetidas vezes. Os outros clientes aplaudiram, os garçons trouxeram mais champanhe, e eu senti como se estivesse flutuando. Foi somente na manhã seguinte, quando ligamos para dar a notícia às famílias, que a realidade começou a se infiltrar em meu sonho perfeito. Que maravilha, filho! Exclamou Dona Marta ao telefone. Podíamos ouvi-la perfeitamente pelo viva voz. Mas vocês são tão jovens ainda, tem certeza? Absoluta, mãe, respondeu Rubens, apertando minha mão. Bem, nesse caso. Houve uma pausa significativa. Vamos precisar conversar sobre o contrato pré-nupcial, evidentemente. Com o patrimônio da família, é apenas sensato. O sorriso de Rubens vacilou por um segundo tão breve que quase não notei. Claro, mãe. Providenciaremos tudo. Quando liguei para meus pais, a reação não poderia ser mais diferente. Minha mãe chorou de alegria. Meu pai quis saber quando poderia conhecer oficialmente os pais de Rubens. Estamos tão orgulhosos de você, filha, disseram eles. Nenhuma menção a contratos ou patrimônios, tudo que possuíam era um pequeno apartamento financiado e muito amor para dar. O período do noivado foi um turbilhão. A empresa crescia exponencialmente, exigindo mais horas, mais dedicação.
Nosso aplicativo recebia novos usuários diariamente, tanto produtores quanto consumidores. Rubens cuidava principalmente da parte comercial e de marketing, enquanto eu me concentrava no desenvolvimento do sistema e experiência do usuário. Éramos complementares, e isso se refletia em nosso sucesso. Seu namorado é um gênio, comentou um investidor durante uma reunião, batendo nas costas de Rubens. Essa ideia de conectar pequenos produtores diretamente aos consumidores urbanos é revolucionária. Na verdade, a ideia original foi minha, corrigi gentilmente. Trabalhamos juntos para aperfeiçoá-la. O homem pareceu surpreso por um instante, depois sorriu constrangido. Claro, claro. Uma equipe. É isso que faz o sucesso, não é mesmo? Rubens passou o braço em volta da minha cintura. Ana é o cérebro por trás de toda a arquitetura do sistema. Eu apenas coloco um rosto bonito na frente das câmeras, brincou, arrancando risadas. Era uma piada, apenas uma piada. Mas por que, então, senti aquela pontada desconfortável no peito? Os preparativos para o casamento foram comandados por Dona Marta, que insistiu em organizar o evento do ano em Campinas. Eu, que sempre sonhei com algo íntimo e significativo, vi-me envolvida em escolhas de arranjos florais caros, degustações de menu com chefes premiados, e provas de vestido em ateliês exclusivos. Querida, confie em mim, dizia ela quando eu tentava sugerir algo mais simples. Você só vai se casar uma vez. E precisa estar à altura do nome Mendonça. À altura. Como se eu precisasse ser elevada para merecer entrar naquela família. O contrato pré-nupcial veio, como prometido. Separação total de bens. Qualquer patrimônio construído antes ou durante o casamento permaneceria com seu proprietário original em caso de divórcio. É apenas uma formalidade, assegurou-me Rubens quando viu minha hesitação. Nunca vamos nos separar. E tudo o que construirmos juntos, com a empresa, será sempre nosso, através da sociedade. Assinei os papéis, engolindo as dúvidas que cresciam em minha garganta. Eu o amava. Ele me amava. O resto era apenas burocracia. O casamento aconteceu em uma tarde dourada de primavera, nos jardins de um hotel histórico no centro de Campinas. 300 convidados, a maioria desconhecidos para mim, sócios dos Mendonça, políticos locais, celebridades regionais. De minha parte, apenas 20 pessoas, família próxima e alguns amigos da universidade. Meu vestido, desenhado por um estilista famoso a pedido de Dona Marta, pesava quase tanto quanto minhas expectativas para o futuro. Os brincos de pérolas que minha mãe me emprestou, algo emprestado, pareciam inadequados perto das joias ostentadas pelas convidadas. Mas quando as portas se abriram e vi Rubens esperando-me no altar, todo o resto desapareceu. Seus olhos verdes brilhavam com lágrimas contidas, e naquele momento, éramos apenas nós dois novamente. Ana e Rubens. A dupla dinâmica contra o mundo. Você está absolutamente deslumbrante, sussurrou ele quando peguei sua mão. Durante a recepção, circulamos entre os convidados como um casal real cumprimentando os súditos. Rubens conhecia todos pelo nome, compartilhava piadas internas, falava sobre a empresa com orgulho. Meu sócio gênio aqui, dizia ele, apresentando-me a algum empresário importante, é quem mantém tudo funcionando nos bastidores enquanto eu fico com a parte fácil. Era um elogio, certamente. Então por que parecia que ele estava me colocando nos bastidores? Por que sócio gênio e não esposa gênia? Pequenos detalhes, quase imperceptíveis, facilmente descartáveis como paranoia de noiva. Dona Marta abraçou-me durante um momento tranquilo da festa, seu perfume caro envolvendo-me como uma cortina de fumaça. Bem-vinda à família, querida, disse ela, segurando meus ombros à distância de um braço para me examinar. Espero que faça meu filho muito feliz. Ele merece o melhor. Ele merece o melhor. Não vocês merecem ser felizes. Outra pequena distinção que registrei subconscientemente, mas ignorei em favor da felicidade do momento. À meia-noite, quando cortamos o bolo de 5 andares, escolhido por Dona Marta, claro, Rubens sussurrou em meu ouvido, somos invencíveis juntos, Ana. Vamos conquistar o mundo, você vai ver. E eu acreditei. Acreditei com todo o meu coração que nosso amor era maior que qualquer sutileza, qualquer pequena sombra, qualquer dúvida passageira. Éramos jovens. Éramos brilhantes. Éramos apaixonados. O que poderia dar errado? Se eu soubesse então o que sei agora. O outono pintava as ruas largas do Cambuí, bairro nobre de Campinas, com folhas amareladas. Nosso apartamento ficava num prédio elegante, mas modesto para os padrões da família dele. Havíamos nos casado há apenas 3 meses,
contra a vontade velada dos Mendonça. Nossa empresa de e-commerce, a Ana Hub Tecnologia, crescia a cada dia. A ideia da plataforma que conectava pequenos produtores rurais diretamente aos consumidores finais tinha sido minha, mas a família dele sempre fazia questão de dar os créditos ao brilhante filho. A Ana Paula só está junto porque entende um pouco de código, dizia Dona Marta, minha sogra, quando achava que eu não estava ouvindo. Rubens defendia-me, mas sempre com meias palavras, um sussurro em vez de um grito. Aquele domingo de junho ficaria marcado em minha memória. O almoço na mansão dos Mendonça, no condomínio fechado de Alphaville, era uma tortura semanal que eu suportava por amor. Tem gente que não se enxerga na vida, disparou Dona Marta enquanto servia sua tradicional feijoada, olhando diretamente para mim. Que devia procurar o que fazer longe de gente de bem. Tomara que essas pessoas recebam o que merecem. O silêncio pesou como chumbo. Rubens fingiu não ouvir, concentrando-se no prato. Seu pai, sempre ausente mesmo quando presente, apenas pigarreou. E eu engoli não apenas a comida, mas também as lágrimas que ameaçavam cair. A verdadeira queda começou quando Dona Marta adoeceu, ou assim nos fez acreditar. Uma ligação no meio da noite, Rubens saltando da cama para correr ao hospital. Uma suposta crise cardíaca que, milagrosamente, não deixou sequelas. Ela quer te ver, disse Rubens quando voltou para casa na manhã seguinte, olheiras profundas marcando seu rosto. Disse que tem coisas importantes para te falar. Visitei minha sogra naquela tarde. O quarto particular no melhor hospital de Campinas parecia mais uma suíte de hotel de luxo, com arranjos de flores por toda parte e uma vista panorâmica da cidade. Ana Paula, querida, chamou-me Dona Marta, estendendo uma mão pálida em minha direção. Venha mais perto. Sentei-me na beira da cama, segurando sua mão fria entre as minhas. Apesar de tudo, não conseguia odiá-la. Ela era mãe de Rubens, parte da vida dele, parte da minha vida por extensão. Quando enfrentamos a morte, começou ela, sua voz fraca mas determinada, começamos a ver nossos erros com clareza. E eu cometi muitos erros com você, minha querida. Fiquei genuinamente surpresa. Em todos esses anos, nunca vira Dona Marta admitir qualquer falha. A verdade é que sempre tive medo, continuou ela. Medo de perder meu filho único para outra mulher. É um sentimento feio, egoísta, mas real. Lágrimas brilhavam em seus olhos, e pela primeira vez, pareciam sinceras. Posso ver agora como você o faz feliz, como vocês construíram algo maravilhoso juntos. Quero consertar as coisas entre nós, Ana Paula. Quero ser a sogra que você merece. Senti meus próprios olhos marejarem. Era tudo que eu sempre quis ouvir, aceitação, reconhecimento. Uma chance de termos uma verdadeira relação familiar. Podemos começar de novo? Perguntou ela, apertando minha mão. Claro, respondi, sentindo um peso imenso deixar meus ombros. Claro que podemos. Na semana seguinte, para minha completa surpresa, Dona Marta insistiu em organizar uma festa tardia para meu aniversário. Para compensar todos os aniversários que não celebramos adequadamente, explicou ela. Rubens parecia tão surpreso quanto eu com a mudança de comportamento de sua mãe. Por um breve, luminoso momento, pensei que talvez tudo finalmente se ajeitaria. A festa foi lindamente organizada no salão de festas do nosso prédio. Flores brancas por todo lado, meus pratos favoritos cuidadosamente preparados, amigos de ambos os lados da família reunidos para celebrar. O bolo, o bolo. 3 andares de chocolate amargo com recheio de frutas vermelhas, meu favorito. Dona Marta fez questão de me servir a primeira fatia pessoalmente. Um brinde à minha maravilhosa nora, anunciou ela, erguendo uma taça de champanhe. Que finalmente possamos ser a família que você merece. Os convidados aplaudiram, Rubens beijou-me com ternura, e por algumas horas, senti-me verdadeiramente parte dos Mendonça. Foi a última noite de paz que tivemos. Existe um silêncio peculiar que acompanha o início do fim. Não é a ausência de som, mas a presença de algo não dito, um vazio que se instala entre duas pessoas que antes preenchiam todos os espaços um do outro. Foi assim que começou o nosso declínio, não com gritos ou portas batendo, mas com pequenos silêncios que foram se acumulando como poeira sobre uma fotografia esquecida. Tudo mudou depois do meu aniversário de 29 anos. Aquela festa que deveria marcar um novo começo, uma reconciliação com a família Mendonça, acabou sendo o marco zero de uma contagem regressiva para o desastre. Os primeiros sinais eram tão sutis que quase me convenci de que estava imaginando coisas. Rubens começou a chegar mais tarde do escritório. Não muito, apenas 40 minutos, talvez 1 hora.
Sempre com explicações plausíveis. Trânsito, uma reunião que se estendeu, um cliente insistente. Desculpe o atraso, dizia ele, beijando minha testa enquanto eu esquentava seu jantar. O pessoal da distribuidora não parava de fazer perguntas. Eu acenava, compreensiva. Nossa empresa estava crescendo, afinal. Mais clientes significavam mais compromissos, mais responsabilidades. Era natural. O que não parecia natural era o novo perfume que às vezes impregnava suas camisas. Um aroma floral, discreto, que definitivamente não era meu. Novo perfume? Perguntei certa noite, enquanto recolhia suas roupas para lavar. Deve ser da Mariana, a nova gerente de recursos humanos, respondeu ele sem hesitar. Ela tem mania de abraçar todo mundo no escritório. Já falei com ela sobre espaço pessoal. A explicação fazia sentido. Eu mesma havia entrevistado Mariana, uma mulher extrovertida e calorosa que realmente tendia a invadir o espaço pessoal alheio. Deixei passar, ignorando o leve desconforto que persistia em meu peito. As pequenas mudanças foram se acumulando, mensagens que ele agora checava longe de mim, virando o celular para baixo quando eu me aproximava. Noites em que ele dizia estar cansado demais para conversarmos sobre nosso dia. Fins de semana que antes dedicávamos a pequenas viagens agora preenchidos com compromissos inadiáveis de trabalho. Em nossos jantares semanais na casa dos Mendonça, comecei a notar olhares trocados entre Rubens e sua mãe, o tipo de comunicação silenciosa que desenvolvem pessoas que compartilham um segredo. Como vão os negócios? Perguntou o Sr. Mendonça durante um desses jantares, cerca de um mês após meu aniversário. Ouvi dizer que vocês estão expandindo para o interior de São Paulo. Está indo muito bem, pai, respondeu Rubens, servindo-se de mais vinho. Nossa base de produtores cresceu 40% no último trimestre. Foi depois que implementamos o novo algoritmo de matching, complementei, animada por poder compartilhar nosso sucesso. Agora conseguimos conectar produtores e consumidores com base em mais de 20 variáveis diferentes, incluindo sazonalidade e preferências específicas. Um silêncio desconfortável pairou sobre a mesa. Dona Marta pigarreou suavemente. Que técnico, querida, comentou ela, com aquele sorriso que nunca alcançava os olhos. Rubinho sempre teve visão para essas coisas tecnológicas. Na verdade, o algoritmo foi ideia da Ana, disse Rubens, para minha surpresa e gratidão. Era raro ele me defender assim na frente dos pais. Claro, claro, respondeu o Sr. Mendonça, dispensando o comentário com um gesto. Vocês formam uma boa equipe. Mas, filho, precisamos conversar sobre aquela proposta do Grupo Almeida. Eles estão realmente interessados em investir. A conversa rapidamente derivou para detalhes financeiros e estratégicos que, estranhamente, eu desconhecia completamente. Grupo Almeida? Que proposta era essa? Como CTO e cofundadora da empresa, eu deveria estar ciente de todas as negociações potenciais. No caminho de volta para casa, questionei Rubens sobre isso. É apenas uma conversa preliminar, explicou ele, os olhos fixos na estrada. Não queria te sobrecarregar com mais uma coisa para pensar. Você já tem tanto trabalho com a parte técnica. Rubens, somos sócios igualitários. Preciso estar envolvida em todas as decisões estratégicas. Ele suspirou, como se estivesse explicando algo a uma criança. Ana, confie em mim. Estou cuidando disso. Quando houver algo concreto, você será a primeira a saber. O tom condescendente me irritou, mas engoli a réplica. Estávamos cansados, era tarde. Não era hora para uma discussão. 2 semanas depois, recebi um e-mail automático do banco informando uma transferência significativa da conta empresarial para uma conta pessoal. A conta de Rubens. Confrontei-o assim que chegou em casa, mais tarde do que o habitual. 50 mil reais, Rubens? Para aqui? Ele pareceu genuinamente surpreso por um momento, depois recuperou a compostura. É para o adiantamento do novo escritório em Ribeirão Preto. Já conversamos sobre isso. Não conversamos. E por que o dinheiro foi para sua conta pessoal e não diretamente para a imobiliária? Porque precisamos negociar em dinheiro para conseguir um desconto maior, explicou ele, removendo a gravata com um movimento brusco. Ana, por favor, confie em mim. Estou tentando fazer o melhor para nossa empresa. Havia algo em seus olhos, um brilho febril, quase desesperado, que não reconheci. Este não era o Rubens com quem eu me casei. Ou talvez fosse, e eu apenas nunca havia notado antes. A primeira grande briga aconteceu 3 dias depois. Rubens chegou tarde, cheirando a álcool e a perfume feminino. Quando confrontado,
em vez de negar ou inventar desculpas, explodiu. Estou cansado de dar satisfações, gritou ele, jogando a chave sobre a mesa com força. Trabalho o dia inteiro para sustentar essa casa, essa vida, e você me recebe com interrogatórios. Fiquei paralisada, sem reconhecer o homem à minha frente. Sustentar? Somos sócios iguais, Rubens. Trabalhamos igualmente pela empresa. Sua risada foi fria, cortante. Igual? Ana, vamos ser honestos. A empresa é minha ideia, meus contatos, meu nome que abre portas. Você é ótima com código, claro, mas código qualquer um escreve. As palavras atingiram-me como golpes físicos. Qualquer um escreve? A plataforma inteira foi arquitetada por mim. A ideia original foi minha. E de que adiantaria sua ideia sem meus recursos para realizá-la? Rebateu ele, aproximando-se perigosamente. Sem o dinheiro do meu pai para o investimento inicial? Sem o nome Mendonça para abrir portas? Recuei um passo, assustada não apenas com suas palavras, mas com a fúria em seus olhos, olhos que antes só me olhavam com amor. Quem você pensa que é? Continuou ele. Uma menina do Jardim Eulina que teve a sorte de pegar carona no meu sucesso. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Uma ruptura tão profunda e definitiva quanto um terremoto que divide o solo em dois. Saia, sussurrei. Saia agora. Para minha surpresa, ele obedeceu, batendo a porta com força suficiente para fazer as paredes tremerem. As semanas seguintes foram um borrão de brigas, reconciliações insinceras e novas explosões. O Rubens que eu conhecia, gentil, brilhante, apaixonado, parecia ter sido substituído por uma versão distorcida, amarga e cruel. As ausências se tornaram mais frequentes e mais longas. As desculpas, mais flácidas e transparentes. Nossos colaboradores na empresa começaram a notar, lançando olhares preocupados quando achavam que não estávamos prestando atenção. Em casa, o silêncio tornou-se nosso terceiro companheiro, mais presente que qualquer um de nós. Dormíamos em lados opostos da cama, um abismo invisível nos separando. Uma noite, enquanto Rubens estava em mais uma de suas reuniões tardias, peguei-me observando nossas fotografias. A formatura, com nossos rostos jovens e esperançosos. A abertura da empresa, brilhando de orgulho. O casamento, transbordando de amor e promessas. O que havia acontecido conosco? Como algo tão sólido e verdadeiro pôde se deteriorar tão rapidamente? A bomba final explodiu numa quinta-feira chuvosa. Eu trabalhava em casa, tentando resolver um bug persistente no sistema de entregas, quando meu celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Olá, Ana. Você não me conhece, mas acho que precisamos conversar sobre Rubens. Sou Camila. Meu coração disparou. Camila, a nova gerente de marketing que Rubens havia contratado há 3 meses. Jovem, inteligente, deslumbrante. O que está acontecendo entre vocês é problema de vocês, continuou a mensagem. Mas acho que você deveria saber a verdade antes de tomar qualquer decisão. As fotos vieram em seguida. Rubens e Camila em um restaurante que eu nunca havia visitado. Rubens e Camila entrando em um hotel. Capturas de tela de conversas íntimas, planos para o futuro, declarações de amor. E então, o golpe final. Um e-mail de Rubens para o advogado da família Mendonça, discutindo a possibilidade de me remover da sociedade da empresa com base em incompetência técnica e violação dos deveres fiduciários. O mundo desabou ao meu redor. Ou talvez fosse apenas eu desabando, meu corpo escorregando da cadeira para o chão frio, meu celular ainda agarrado em minha mão trêmula. Não sei quanto tempo fiquei ali, paralisada. Minutos? Horas? O som da porta abrindo me trouxe de volta à realidade. Rubens entrou, sacudindo o guarda-chuva molhado. Ao me ver no chão, congelou. Ana? O que aconteceu? Levantei o celular, mostrando a última foto, ele e Camila juntos, rindo, alheios ao mundo. Isso aconteceu. O que se seguiu foi apocalíptico. Gritos, acusações, confissões entrecortadas por desculpas vazias. Objetos quebrados, anos de história reduzidos a cacos no chão. Foi só uma aventura, insistia ele, como se isso pudesse consertar algo. Não significa nada. E os e-mails para o advogado? Questionei, minha voz rouca de tanto gritar. Remover-me da sociedade por incompetência técnica? Isso também não significa nada? Seu rosto transformou-se, a máscara de arrependimento dando lugar a algo mais frio, mais calculista. Foi ideia da minha mãe. Para nos proteger, caso as coisas não dessem certo entre nós. Nos proteger?
Ou proteger os Mendonça de uma intrusa do Jardim Eulina. A verdade finalmente mostrava seu rosto. Tudo, cada sorriso, cada promessa, cada momento que pensei ser especial, tudo tinha sido parte de um plano maior. Um plano que nunca me incluiu como igual, apenas como um ativo temporário a ser descartado quando conveniente. Você nunca me amou de verdade, percebi, a dor dando lugar a uma clareza gélida. Algo nos olhos de Rubens mudou então. Uma escuridão que nunca havia visto antes se espalhou, transformando o verde em algo quase negro. Amor, cuspiu ele, avançando em minha direção. O que você sabe sobre amor? Você amava o que eu podia te dar, status, dinheiro, um nome respeitado. Você é tão interesseira quanto qualquer outra. Sua mão ergueu-se, e por um terrível momento, pensei que ele me atingiria. O tempo pareceu desacelerar. Vi a palma se aproximar do meu rosto, vi décadas de privilégio e sentimento de superioridade alimentando aquele movimento. Então, como se uma força invisível o contivesse, ele parou. A mão suspensa no ar tremeu, depois baixou lentamente. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que todos os anteriores combinados. Saia, sussurrei, repetindo as mesmas palavras daquela primeira grande briga. Saia desta casa. Agora. Ele não discutiu desta vez. Pegou as chaves e saiu, deixando para trás apenas o eco de nossos sonhos despedaçados. Passei a noite em claro, oscilando entre lágrimas desesperadas e uma estranha sensação de libertação. Às 6 da manhã, com os primeiros raios de sol penetrando pelas frestas da cortina, tomei minha decisão. Não podia ficar naquele apartamento, cercada pelas lembranças de uma vida que nunca foi realmente minha. Fiz uma mala pequena com o essencial, roupas, documentos, o computador com meus projetos. O resto poderia esperar. Liguei para meus pais, explicando brevemente a situação. Venha para casa, filha, disse minha mãe, sua voz tranquila um bálsamo para minha alma ferida. Seu quarto está sempre esperando por você. Antes de sair, olhei uma última vez para o apartamento que havia sido nosso lar. Os quadros que escolhemos juntos, os livros que compartilhamos, o sofá onde passamos tantas noites planejando nosso futuro. Um futuro que agora jazia em ruínas aos meus pés. No táxi a caminho da casa dos meus pais, recebi uma notificação bancária. Todas as contas conjuntas, pessoais e empresariais, haviam sido esvaziadas. O nome de Ana Paula Oliveira Mendonça havia sido removido da diretoria da Ana Rupp Tecnologia. O golpe final, rápido, eficiente, impiedoso. A verdadeira face dos Mendonça finalmente revelada em toda sua crueldade calculada. Encostei a cabeça no vidro frio do táxi, observando a cidade que tanto amava passar em um borrão cinzento sob a chuva. Campinas, onde construí sonhos e os vi desmoronar. Onde conheci o amor e aprendi que, às vezes, o amor é apenas uma fachada para algo muito mais escuro. Lembrei-me do bolo de aniversário, do brinde de Dona Marta, de seu sorriso que agora parecia carregado de significados ocultos. Que finalmente possamos ser a família que você merece. De alguma forma estranha, eles haviam cumprido essa promessa. Eu merecia a verdade, por mais dolorosa que fosse. E finalmente a havia recebido. A briga foi apocalíptica. Vidros quebrados, gritos que certamente todo o prédio ouviu. Quando Rubens ergueu a mão, parando a centímetros do meu rosto, vi em seus olhos algo que nunca havia estado lá antes. Um ódio visceral, como se eu fosse sua inimiga mortal, não a mulher que amava havia mais de uma década. Saí com a roupa do corpo e um medo que grudava na pele como a chuva fina daquela noite. Na manhã seguinte, descobri que nossas contas conjuntas estavam zeradas. Meu nome havia sido retirado dos documentos da empresa. E o contrato de casamento, com separação total de bens que Dona Marta havia insistido tanto, me deixava sem direito a nada do que construímos juntos. A patroa mando servir o bolo pro você primeiro, Dona Ana. Recordei-me das palavras de Cileide, quando a encontrei por acaso no mercado do bairro, meses depois. Ela havia sido demitida da casa dos Mendonça na mesma época em que minha vida desmoronou. Ela falou que era especial, que tinha um segredo. Os olhos de Cileide, negros e profundos, pareciam querer me contar algo que sua boca temia pronunciar. Que segredo, Cileide? A feiticeira, Dona Ana. A mulher que vem de noite na casa grande. Aquela que faz trabalhos. Ri nervosamente. Que trabalhos? Para separar quem tá junto. Para destruir quem ela odeia. Voltei para o quarto que alugava nos fundos da casa de meus pais, carregando as poucas compras que meu salário de atendente de telemarketing permitia.
A empresa que criei e fiz crescer agora pertencia completamente a Rubens e sua nova sócia amante. Meus sonhos estavam em ruínas, assim como minha saúde mental. Bobagem, disse a meu reflexo no espelho rachado do pequeno banheiro. Feitiços não existem. Mas os pesadelos continuavam, noite após noite. Sempre o mesmo, eu comendo aquele bolo, sentindo um gosto estranho e metálico por baixo da doçura, enquanto Dona Marta sorria ao meu lado. Não é bobagem não, minha filha, disse minha mãe quando, em um momento de desespero, contei-lhe sobre a conversa com Cileide. Tem coisa que a ciência não explica. No dia seguinte, estávamos na periferia de Campinas, em uma casa simples no bairro do Campo Grande. Sr. Kleber, um senhor negro de quase 80 anos, recebeu-nos em uma sala perfumada com ervas que não consegui identificar. Lembrei-me vagamente dele, dos tempos em que minha bronquite infantil não cedia a nenhum tratamento, e minha mãe, enfermeira formada e racional, recorreu a ele como último recurso. O feitiço tá aí, na sua aura, disse ele após me observar em silêncio por vários minutos. Foi no doce que você comeu no dia do seu aniversário. Um trabalho forte, feito com raiva de mulher, com sangue e ossos de bicho morto. Um calafrio percorreu minha espinha. Isso é possível. Para quem não acredita, nada disso existe. Para quem sabe, como eu sei, como tua mãe sabe, é mais real que essa cadeira onde tô sentado. Seus olhos pareciam enxergar além da minha pele. O trabalho não era só para separar não. Era para destruir mesmo, levar profundo do poço. E tem como desfazer? A pergunta saiu antes que o ceticismo pudesse contê-la. Tem. Mas custa caro. E não é só dinheiro não. Minha mãe adiantou-se, tem umas economias. Sr. Kleber pediu que minha mãe esperasse lá fora. Quando ficamos a sós, ele segurou minhas mãos entre as suas, calejadas pelo tempo. O mal não some, filha. Ele volta para quem mandou. O que isso significa? Significa que a pessoa que te desejou mal vai receber tudo de volta. E quem tá junto dela também. Você tá pronta para isso? Pensei em Rubens, no homem que amei, no homem que quase me agrediu, que me roubou tudo. Em Dona Marta, com seu ódio disfarçado de polidez. No bolo, no gosto metálico, nos pesadelos. Estou. O ritual durou 7 dias. Não posso, e nem quero, descrever tudo o que aconteceu naquela sala de chão de terra batida, com suas paredes cobertas de santos católicos e entidades que eu não reconhecia. Quando saí da casa do Sr. Kleber após aqueles 7 dias de ritual, meu corpo mal me sustentava. Estava física e emocionalmente exausta, como se cada gota de energia tivesse sido drenada de mim. O processo havia me deixado em um estado quase febril, mas algo dentro de mim havia mudado profundamente. Nas primeiras noites após o ritual, acordei várias vezes suada e ofegante. Não eram mais os pesadelos sobre o bolo envenenado de Dona Marta que me perseguiam, mas visões intensas de códigos, algoritmos e soluções tecnológicas que pareciam brotar do nada. É como se minha mente estivesse sendo desbloqueada, confidenciei a minha mãe enquanto tomávamos chá na pequena cozinha da casa dos meus pais. Consigo ver padrões que antes me escapavam. Ela me observava com olhos que misturavam alívio e preocupação. O ritual havia funcionado, mas a que custo? Sr. Kleber havia sido claro sobre as consequências, o mal retornaria à sua fonte. Nenhuma de nós poderia prever como essa energia se manifestaria. Investi minhas economias dos meses como atendente de telemarketing para alugar um pequeno escritório no centro de Campinas. Com um computador de segunda mão e a determinação que redescobri em mim mesma, comecei a programar o que viria a ser o núcleo da minha nova empresa, um sistema de logística para pequenos produtores rurais. Era semelhante ao que havia criado na Ana Hub, mas infinitamente mais sofisticado e escalável. A solução que surgiu em meu sonho era revolucionária, um algoritmo de distribuição que reduzia drasticamente o tempo entre colheita e entrega ao consumidor final, preservando a qualidade dos produtos perecíveis e minimizando perdas. Meu sistema também incluía um componente de precificação dinâmica que maximizava os lucros dos produtores enquanto mantinha os preços competitivos para os consumidores finais. Mas percebi que meu maior diferencial não estava apenas no código. Tecnologia sem empatia é apenas uma ferramenta, escrevi em meu diário durante aquelas primeiras semanas. Tecnologia com propósito é transformação. Era exatamente isso que me distinguia de Rubens e outros empresários de tecnologia. Enquanto eles enxergavam apenas números e transações, eu via famílias, histórias e comunidades por trás de cada linha de código. Nos primeiros 3 meses, trabalhei praticamente sozinha,
dormindo muitas vezes no pequeno sofá do escritório. Minha alimentação era irregular, meu sono escasso. Mas havia uma clareza mental que jamais experimentara antes, como se finalmente estivesse livre de uma névoa que me acompanhará durante anos. As ideias fluíam sem esforço. Os problemas técnicos que antes me pareciam intransponíveis agora se revelavam com soluções elegantes. Era como se o ritual tivesse não apenas removido o feitiço, mas desbloqueado um potencial que sempre esteve adormecido dentro de mim. Sabia que precisava de investidores, mas também estava ciente dos riscos. Meu nome havia sido manchado nos círculos empresariais de Campinas, graças aos esforços da família Mendonça após a separação. Para contornar esse obstáculo, adotei uma abordagem não convencional. Em vez de buscar grandes investidores locais, direcionei meu pitch para fundos de impacto social em São Paulo e Rio de Janeiro, destacando como minha tecnologia poderia transformar a agricultura familiar no Brasil. Paralelamente, convidei pequenos produtores rurais para testarem meu sistema gratuitamente, coletando dados e depoimentos poderosos. Quando apresentei nossos primeiros resultados, mostrando um aumento médio de 43% na renda dos produtores e uma redução de 67% no desperdício, os investidores não puderam ignorar, contei anos depois, em uma palestra para jovens empreendedores. O preconceito contra mim desapareceu diante dos números. O primeiro aporte veio de um fundo especializado em agrotecnologia, seguido por outro de uma aceleradora focada em negócios liderados por mulheres. Com o capital inicial, pude contratar uma pequena equipe, incluindo 2 programadores e uma especialista em marketing digital. Minha transformação não se limitou ao âmbito profissional. O processo de cura exigiu que eu reavaliasse cada relacionamento em minha vida, começando por mim mesma. Nas sessões semanais com uma terapeuta especializada em trauma, comecei a compreender como havia internalizado as críticas constantes de Dona Marta, diminuindo meu próprio valor para caber no espaço limitado que os outros me designavam. Eu passei anos tentando provar meu valor para pessoas que nunca tiveram a intenção de reconhecê-lo, percebi durante uma dessas sessões. A libertação veio quando entendi que meu valor nunca dependeu da validação deles. Também busquei reconectar-me com minhas raízes. O Jardim Eulina, bairro onde cresci, tornou-se o local do primeiro projeto social da Fênix Tech, um laboratório de programação para jovens da periferia. Ali, aos sábados, eu pessoalmente ensinava os fundamentos de codificação e empreendedorismo digital. Transmitir conhecimento é uma forma de cura, dizia aos meus alunos. O que vocês aprendem aqui não é apenas para vocês, mas para transformar nossa comunidade. Embora o ritual com o Sr. Kleber tenha marcado o início de minha transformação, continuei buscando conhecimento sobre minhas raízes ancestrais. Descobri que minha avó materna havia sido uma curandeira respeitada em sua pequena cidade do interior de Minas Gerais, conhecimento que havia sido suprimido por gerações devido ao estigma social. Passei a visitar Sr. Kleber regularmente, não mais em busca de rituais de proteção ou vingança, mas para aprender sobre ervas medicinais, meditação e a sabedoria que havia sido negada à minha família. Nossa ancestralidade carrega conhecimentos que a sociedade moderna tenta apagar, explicou-me Sr. Kleber durante uma dessas visitas. Reconectar-se com essa sabedoria não é superstição, é resistência. Essa conexão com meus antepassados trouxe uma nova dimensão à minha vida. Comecei a incorporar princípios de sustentabilidade e conhecimentos tradicionais em meus produtos tecnológicos, criando sistemas que respeitavam tanto a inovação quanto a sabedoria ancestral. No segundo ano de operação, a Fênix Tech já contava com uma equipe de 20 pessoas e havia expandido seu alcance para além de Campinas, atendendo produtores em todo o estado de São Paulo. Nosso modelo de negócio evoluiu para incluir uma plataforma de e-commerce B2B que conectava pequenos produtores diretamente a restaurantes, hotéis e mercados locais. Quando a oportunidade de adquirir um concorrente menor surgiu, não hesitei. A empresa em questão possuía tecnologia complementar à nossa, especializada em rastreabilidade de produtos agrícolas, algo que a Fênix Tech ainda estava desenvolvendo. Essa aquisição nos economizou um ano de desenvolvimento e nos deu acesso a um mercado que ainda não havíamos penetrado, expliquei à minha equipe durante o anúncio da compra. A ironia não passou despercebida. Enquanto a empresa de Rubens desmoronava sob acusações de fraude fiscal, a Fênix Tech conquistava manchetes positivas em publicações de tecnologia e negócios. Meu nome começou a figurar em listas de empreendedores promissores, e convites para palestras e eventos tornaram-se frequentes. Através de Cileide, que mantinha contato com antigos colegas da mansão dos Mendonça, eu recebia notícias esporádicas sobre minha ex-sogra e ex-marido. Dona Marta havia sido diagnosticada com uma doença autoimune rara,
que atacava seu sistema nervoso e digestivo, uma condição que os médicos descreviam como o corpo atacando a si mesmo. Rubens, por sua vez, afundara-se em dívidas e depressão após o colapso da Ana Rub. Tentou empregos em diversas empresas de tecnologia, mas sua reputação manchada e comportamento errático resultavam em demissões rápidas. Não sentia satisfação com essas notícias, apenas uma estranha sensação de inevitabilidade. O mal havia retornado à sua fonte, como previsto por Sr. Kleber. Não deseje mais mal a eles, aconselhou-me Sr. Kleber quando compartilhei essas informações. O que está feito, está feito. Agora, foque em construir, não em destruir. Aos 32 anos, havia conquistado o que muitos empreendedores levam décadas para alcançar. A Fênix Tech estava avaliada em dezenas de milhões, empregava mais de 50 pessoas e havia se tornado referência em tecnologia agrícola sustentável. Mais importante que o sucesso financeiro, porém, era minha transformação interna. Desenvolvi uma autoconfiança tranquila que emanava naturalmente em reuniões e apresentações. Minha intuição aguçada para negócios era complementada por uma empatia genuína que criava conexões profundas com clientes e parceiros. Eu costumava me diminuir para não incomodar, refletiu em uma entrevista para uma revista de negócios. Hoje, ocupo meu espaço sem desculpas, mas também sem arrogância. A verdadeira liderança é sobre erguer outros junto com você. Quando Rubens apareceu em meu escritório naquela tarde de outono, implorando por perdão, eu já havia completado minha jornada de transformação. Não havia mais raiva ou ressentimento em meu coração, apenas uma compreensão profunda de que algumas pessoas entram em nossas vidas para nos ensinar lições dolorosas, mas necessárias. Algumas pessoas recebem exatamente o que merecem, Rubens. Sua mãe me ensinou isso, disse a ele, não com crueldade, mas com a serena certeza de quem finalmente compreendeu seu próprio valor. Após sua partida, permaneci em meu escritório até tarde, contemplando a cidade que se estendia abaixo da minha janela panorâmica. A mesma Campinas que testemunhara minha queda agora assistia ao meu triunfo. Não um triunfo baseado em vingança, mas na reconstrução determinada de mim mesma. O mal cobra seu preço, murmurei, recordando-me das palavras do Sr. Kleber. Mas o bem também tem seu poder. Naquela noite, eu, Ana Paula Oliveira, a menina do pobrezinha que quase foi destruída pela crueldade alheia, dormi com a tranquilidade de quem encontrou não apenas sucesso, mas propósito. A Fênix havia renascido das cinzas, mais forte e mais sábia, pronta para voar ainda mais alto. E foi assim que descobri, minhas asas sempre estiveram lá. O ritual não as criou, apenas removeu as correntes que me impediam de abri-las.